Olá pessoal, sou o Jairo, professor de matemática da Aula Livre, e essa é a nossa aula 1. Hoje trabalhando com um assunto bastante importante da matemática básica, que é a operação potenciação. Então, mesmo sendo da matemática básica, esse assunto ele é importante, já que ele aparece associado a questões de exponenciais, questões de logaritmos, questões de polinômios, questões de números complexos. Então, é um assunto que vale muito a pena a gente trabalhar. Então, começando com o conceito de potenciação, a gente associa a potenciação à multiplicação. Quer dizer, na realidade, a potenciação é um produto onde os fatores dessa multiplicação são repetidos, são iguais. Então, A vezes A vezes A vezes A e assim por diante, repete o fator A, então eu posso escrever na forma de potência. A elevado na N, onde esse N, que é chamado de expoente, representa o número de vezes que esse produto aparece. Então, o A, que é o fator repetido, denomina-se base da potência, e esse N é o expoente, que indica o número de vezes que repete o fator. Coloquei um exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho aqui 6 vezes o 2, ou seja, 2 elevado na sexta. 2 elevado na sexta, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64. Então esse é o conceito de potenciação. Dois casos, vamos dizer assim, particulares da potenciação. O expoente 0 e o expoente 1. Sempre que eu tiver uma base elevada ao expoente 0, o resultado é 1. Não importa se essa base é positiva ou se essa base é negativa. Aqui, por exemplo, eu tenho o 5 que é positivo, elevado na 0 dá 1, e o menos 8 elevado na 0, mesmo sendo uma base negativa, também resulta 1 positivo. Então, o expoente 0, não importando o sinal da base, sempre resulta 1. Inclusive, essa base pode ser um número decimal, pode ser uma fração, elevou na 0, resulta 1. Às vezes eu tenho uma expressão longa, né? Eu tenho um parênteses, eu tenho até um colchete, ou um grupo de operações dentro de chaves, e lá no finalzinho das chaves eu tenho o 0 como expoente. Então, todo aquele interior daquelas chaves resulta 1. Sobre o expoente 1, toda base elevada a 1 resulta ela mesma. Quer dizer, quando eu elevo alguma coisa ao expoente 1, resulta a própria base. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Ok? Propriedades operatórias da potenciação. São situações bem importantes. Dá para dizer que é a parte mais importante da potenciação. Então, a primeira propriedade, bastante conhecida, multiplicação de potências de mesma base. Então, eu tenho A elevado na x vezes A elevado na y. Multiplicação de duas potências de mesma base A. O que resulta multiplicação de potências de mesma base? Conserva essa base e soma-se os expoentes. Então, A na x vezes A na y, somando o expoente, x mais y. Exemplo, 10 na terceira vezes 10 na 5, conserva a base 10 e soma o expoente. 3 mais 5, 8. Essa é a maneira como vem nos livros. É a propriedade como ela é apresentada até na escola. Mas a gente deve lembrar também que a propriedade, isso em qualquer assunto matemático, é alguma coisa que tu pode utilizar ou não. Depende do teu benefício. E é importante que a gente saiba aplicar a propriedade no seu caminho de ida e no seu caminho de volta. Então é muito comum nas questões tu precisar sair da soma no expoente e voltar para uma multiplicação de potências de mesma base. Isso acontece principalmente quando o expoente eu tenho uma soma entre uma letra e um número. Então sempre a propriedade tu tem que visualizar ela indo e voltando. O mesmo vai acontecer com a divisão de potências de mesma base. Então eu tenho A elevado na x dividido por A na y, a mesma base A. Como eu procedo? Conservo a base e diminuo o expoente. Se no produto de potências de mesma base eu somo os expoentes, na divisão de potências de mesma base eu diminuo os expoentes. Coloquei um exemplo, 2 na 8 dividido por 2 na 2.
Pode ser até que dê uma vontade de fazer 8 dividido por 2 e colocar 2 na 4. Mas a gente deve ter cuidado, porque na divisão de potências de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Eu diminuo 8 menos 2, 6. Então 2 na sexta, que vai resultar 64 também. Próxima propriedade. Eu tenho aqui uma multiplicação de duas potências, onde as bases são diferentes, mas tem o mesmo expoente. Então, como eu procedo? Eu continuo com esse produto, eu continuo com essa multiplicação e uso um só expoente. Então, eu unifico A na x vezes B na x, é o mesmo que A vezes B elevado na x. Com exemplo numérico fica bem fácil de entender. 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 2 ao quadrado, que no caso resulta 36, 3 vezes 2, 6, ao quadrado 36. Eu poderia ter obtido esse 36 aqui anteriormente. 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, 9 vezes 4 também dá 36, isso até confirma a propriedade. Ok? Então essa propriedade, embora ela seja assim meio secundária, mas em alguns exercícios, até de notação científica, algumas transformações, é necessário o seu conhecimento. Uma outra propriedade, potência de potência. Eu tenho aqui A elevado na x e essa potência, de novo, elevado na y. Então, como eu procedo com os expoentes em potência de potência? Eu multiplico os expoentes entre si. Então, eu tenho A elevado na x elevado na y, multiplico x vezes y, eu tenho A elevado na xy. No exemplo numérico, 2 na terceira elevado ao quadrado é o mesmo que 2 na sexta. Como se obtém esse 6? Multiplica-se os expoentes. 3 vezes 2, 6. 2 na sexta. 2 na sexta, que por sua vez, 64. E aí eu chamo a atenção que 2 na terceira elevado ao quadrado é diferente, não é a mesma coisa que 2 na terceira ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado 9, isso significa 2 na nona. E aqui eu tenho, como vimos antes, 3 vezes 2, 6, 2 na sexta. Então não é a mesma coisa. Ok? Aqui a presença do expoente negativo. Dificilmente tu vai fazer uma prova que não tenha em alguma questão, em algum assunto, alguma coisa com o expoente negativo. Então uma situação bem importante. A elevado na x. Qual é a consequência do expoente negativo? O expoente negativo serve para inverter a base. Essa é a função. O expoente negativo não tem nada a ver com o resultado, com o sinal do resultado da operação. Ele simplesmente tem a função de inverter a base. Então, A elevado na menos x é o mesmo que 1 sobre A na x. Por que 1 sobre? Porque a base aqui é A sobre 1. O negativo tem a função de inverter a base, 1 sobre A elevado na x. Ok? Um exemplinho, então, 2 na menos 5. Esse menos 5 serve para quê? Serve para inverter a base. Então, 2 na menos 5 é o mesmo que 1 sobre 2 na 5. 2 elevado à quinta potência é o mesmo que 32. Portanto, 1 sobre 32. Ok? Uma consequência do expoente negativo. Quando for expoente negativo e com expoente 1. Então, todo número elevado na menos 1 fica 1 sobre. Tipo, A na menos 1, 1 sobre A. Exemplo, 3 na menos 1, 1 terço. 5 na menos 1, 1 quinto. 10 na menos 1, 1 décimo e assim por diante. Então, elevou na menos 1, é só colocar 1 sobre. Ok? E ainda uma outra consequência do expoente negativo é quando eu tenho uma situação fracionária. A sobre B elevado na menos x, qual é a função do negativo no expoente? Inverter a base. Se a base é A sobre B, nova base, B sobre A elevado na x. Exemplo numérico, 2 quintos na menos 2 é o mesmo que 5 meios na 2. Observa que trocaram-se o numerador e o denominador pelo expoente negativo. 5 meios na 2, 5 ao quadrado 25, 2 ao quadrado 4. Ok? Seguindo com as propriedades da potenciação, eu tenho agora o expoente fracionário.
Bom, toda potência de expoente fracionário pode ser transformado numa raiz, ok? Então, como que é essa transformação? O numerador vai se transformar em expoente dentro da raiz, enquanto que o denominador se transforma em índice dessa raiz. Então a gente costuma brincar que a regra aqui é a regra do sol-sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então o x que está no sol vai para a sombra e o y que está na sombra vai para o sol. Então, expoente fracionário, regra do sol-sombra. Exemplo numérico, 2 na 3/7. Bom, isso se transforma em raiz, o 3 que está no sol vai para a sombra, 2 na 3ª. O 7 que está na sombra vai para o sol, raiz de índice 7. 2 na 3ª é 8, raiz 7ª de 8. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre potenciação. Espero que tenha ajudado vocês.